Então só vamos colocar para gravar. Se não eu esqueço, que é uma beleza para esquecer esses negócios. Então vamos retomar o que nós discutimos na aula passada. A gente estava falando de usuários da contabilidade, né? Quem são os principais. Dentro do CPC, a gente tem a figura do principal usuário, que é o... É quem mesmo? Eu esqueci. Tem algum que é o principal? Eu sempre tenho essas dificuldades de lembrar. Quem que é mesmo? Acionista, isso mesmo, Sabrina. Os investidores. Eles são o foco principal hoje em dia da contabilidade, até por uma série de escândalos que envolveram a contabilidade no início dos anos 2000, onde a gente teve vários causos é estranho, né? Causo é história. Vários casos de fraudes envolvendo a contabilidade. Até nesse período surge a utilização do termo contabilidade criativa. Então, toda a normativa internacional acabou tentando trazer toda uma segurança para esse tipo de usuário, para o investidor. E a gente falou um pouquinho das ferramentas da contabilidade, né? Contamos um pouquinho sobre a própria estrutura de legislativa, que é o CPC. Eu lembro que eu mostrei o site do CPC para vocês. E falamos um pouquinho do cenário, o que a gente espera da contabilidade. Então, um cenário muito promissor para os próximos anos, justamente por a gente estar saindo de uma figura tecnicista, né, onde a gente só faz a aplicação da técnica contábil, e a gente entra em um cenário muito mais voltado para a gestão, onde a contabilidade tem uma importância muito grande na gestão das empresas. Então a gente tem um cenário muito promissor para os contadores, para o futuro. Eu lembro até a pergunta do Lucas. Perguntou, mas a contabilidade não corre o risco de deixar de existir com a inteligência artificial? A gente fez o comentário, né, que não corre esse risco justamente pela mudança de perfil. A gente deixa de ser essa figura que só faz a prática extremamente técnica, que pode ser substituído por essa inteligência artificial, e a gente passa a ter um papel muito mais de gestão, né? Aí, na aula de hoje, a gente começa a entrar na figura prática contábil, né, ou técnicas contábeis, trazendo para vocês o primeiro elemento e o mais importante, que é a figura do patrimônio. Então, vamos compartilhar aqui. Por que mesmo que o patrimônio é o mais importante? O que a ciência contábil se dedica? Ela se dedica a algo? Ao estudo da contabilidade através do patrimônio, né? Então aqui a gente está falando do principal efeito de controle da contabilidade. Então a base da ciência contábil está justamente no estudo desse elemento contábil que é o patrimônio. O que vem na cabeça de vocês como patrimônio? Tem algo que vem na cabeça de vocês? Não? Vou pegar um marca-texto aqui.
Sim, nada. Não vem nada. É possível, talvez. Na vida de vocês, o que é o patrimônio? Minha casa? Sua casa é um patrimônio. O que mais? Dinheiro no banco, será que é patrimônio? Se vocês tiverem dinheiro no banco, é um patrimônio. O que mais? Isso é mais difícil, professor. Hã? Ter dinheiro no banco é mais difícil. Ainda mais nos dias atuais, né? Tá um pouquinho mais complicado da gente ter um dinheirinho no banco. Mas quem tem é um patrimônio, né? Quem tem dinheiro emprestado, emprestou um dinheiro para um primo, para um parente, isso é um patrimônio. Você tem um direito de receber esse valor, né? Então são um conjunto de bens, direitos, né? Aí a gente tem dois elementos que a gente citou, bens e direitos, e também as obrigações. Então, para a contabilidade, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações e que são avaliados em moeda corrente pertencente a uma pessoa ou uma entidade. Agora, o que são bens, o que são direitos e o que são obrigações? Então, bens são as coisas capazes de satisfazer a necessidade e suscetíveis à avaliação econômica. E podem ser tanto materiais quanto imateriais. Então, bens são coisas capazes de satisfazer a necessidade humana e suscetível à avaliação econômica. Quando a gente falou lá do exemplo minha casa, ela atende esses critérios? A casa é capaz de satisfazer uma necessidade? A Sabrina comentou que sim. E ela pode ser avaliado economicamente? Atribuído um valor para ela? Pode, né? Então ela acaba adentrando essa classificação de um bem. E outra característica de um bem, ela está, ou o elemento tem que estar em propriedade e posse da pessoa. Como assim propriedade e posse? Qual que é a diferença entre ser proprietário e ter a posse de algo? Tem diferença? Não tem diferença? Não tenham medo de errar, podem chutar, podem falar, fiquem à vontade, gente. É a hora da gente discutir o assunto para aprender. Tem diferença propriedade e posse? Posso ter a propriedade de algo que não está sobre minha posse? Acho que Sim. não. Acho que Pode. não. Ó, a Sabrina colocar um exemplo, um aluguel. Então eu posso ter nesse exemplo da Sabrina um imóvel que é meu e que não está comigo. Isso? Pode acontecer isso? Pode. E por que que essas duas características são importantes? O bem, ele assume as duas características. A propriedade e posse é da entidade. Então, a casa que está comigo, eu tenho a propriedade dela e tenho a posse. Ela acaba sendo, então. Opa, deixa eu pegar o marca-texto de volta aqui.
Estou me batendo com esse Office hoje, que o meu Office do computador deu problema. Não vou conseguir marcar. Então, o bem, ela tem essas duas características. Ela tem propriedade e posse. Ela ajuda a gente a diferenciar da figura dos direitos, tá? Então é importante a gente ter essa mentalidade. Algo que é meu e está comigo é o meu bem. Será que um estoque, então, atinge essas duas características? Pensem vocês na empresa com a figura do estoque. Será que ele é um bem? Ele está lá para satisfazer a necessidade da empresa? Sim, está lá para satisfazer a necessidade da empresa. Consigo atribuir valor, fazer avaliação econômica do meu estoque? Consigo, né? Atribuir um valor para essa figura. E ele está sobre a posse da empresa? Está lá guardadinho na empresa? Geralmente fica na empresa, também tem a propriedade. Então ele é um bem. Tranquilo essa figura de bem? Então se eu falar para vocês dinheiro em caixa, bem e posse é a mesma coisa? A Sabrina perguntou. Na verdade, o bem é necessário que a gente tenha a posse dele. A posse é estar, por exemplo, celular. Será que eu posso classificar ele como um bem para mim? Ele é meu? É. Atinge as necessidades que eu preciso dele? Opa, bacana, atinge. Consigo pôr valor? Consigo. E ele está na minha posse, ele está comigo aqui na minha mão? Está. Então a posse é poder estar com ele ou não. Se eu não tiver com ele, ele não vai atingir essa ideia do bem. Então tá bom, Sabrina. Aí a gente pode classificar o bem de dois modos. Como bens materiais. Então, bem material, ele tem a característica de ser corpóreo, ser tangível. Então, são elementos corpóreos ou tangíveis, são os objetos que a empresa tem para uso, para troca ou mesmo para consumo dela. Então, voltando à figura do celular. Ele é corpóreo? Eu consigo pegar ele? Consigo. Ele é material. Ele é tangível. Então, ele é um bem material. O que mais? A casa da Nárida. É Nárida ou Nárida? Como é que fala? Nárida. Nárida, tá. A casa que a Nárida falou. É bem material? Ela é tangível? Ela é palpável? É, né? Sim. Então ela se classifica como um bem material. E a outra figura, quem faz essa distinção entre bens materiais e imateriais é o Código Civil, tá? A outra figura são os bens imateriais. Então são aqueles bens que não têm a corporeidade, a gente não consegue pegar eles. Então eles são incorpóreos e intangíveis e correspondem a determinados gastos efetuados pela empresa que devem fazer parte do patrimônio. Agora, o que será que a gente pode classificar como algo que é meu, que está sobre a minha posse
que não tem corporeidade. Será que tem alguma coisa assim? Que estranho, né? Algo que é meu, que tá comigo, mas eu não consigo pegar ele. Será que tem? Será que não? Acho que só relacionado a sentimentos, saúde, eu acho que isso, sei lá. Mas aí a gente não consegue colocar valor, né? Por exemplo, a nossa saúde, pelo menos, a gente considera ela inestimável, né? Não dá para pôr valor nela. Então a gente acaba tirando desse conceito de bem. Então o bem imaterial ele é um pouco mais difícil da gente conseguir enxergar no dia a dia. Então a gente até tem que tomar um pouco mais de cuidado com eles. Um exemplo: vocês estão mexendo lá na internet, vem um software legal e resolvem comprar esse software. Esse software será que é um bem? Ele atinge a materialidade, a necessidade humana e é suscetível a colocar valor nele? Então, um software. A Sabrina respondeu que sim. Conseguimos, né? Geralmente a gente compra ele por estar atingindo uma necessidade nossa e ele tem um valor. Mas ele está na nossa posse quando a gente compra ele. Se a gente instala no nosso computador, a gente usa ele da maneira que a gente entende melhor, né? Como a gente acha melhor. Mas a gente consegue pegar o software? Ele tem corpo físico? Ele é material? Não consegue, né? Então, o software é um exemplo de bem imaterial. Ele não tem É, essa pensando por esse lado, é verdade. Na verdade, eu não conseguia nem imaginar o que poderia ser um bem imaterial, mas tem sentido, sim. ele é um pouco diferente esse conceito, né, de bem. A gente está acostumado a bem que a gente pega, né? Pega o mouse, a gente consegue ir lá e tatear ele. Mas o bem material já não é tão perceptivo no nosso dia a dia. Ele é algo assim que a gente faz vamos falar assim, essa confusão na hora da classificação do conceito, da utilização do conceito. E será que para a empresa tem mais tipo de bem material? Um outro exemplo, que esse também vai ficar um pouquinho mais simples da gente pensar. A Coca-Cola tem uma marca muito forte, não tem? Eu acho que a própria marca da Coca-Cola vale mais que todas as suas fábricas. Claro, é uma estimativa minha, né? Então, é uma característica, um elemento que satisfaz a necessidade da Coca-Cola, da fábrica, né? A marca para poder fazer suas vendas. É suscetível à avaliação econômica. Uma marca tem valor, mas a gente não consegue pegar a marca, né? Ela não tem corpo físico. Ela é a marca. Então ela acaba também entrando nesse conceito de um bem imaterial. Então marcas, patentes são exemplos, outros exemplos de bens incorpóreos ou bens imateriais. Tranquilo? Essa classificação de bens materiais e imateriais é um pouquinho. O imaterial ele é um pouquinho mais complexo da gente enxergar na prática, né? Pensar, puxa, esse tem corpo, não tem corpo. A grande maioria dos elementos patrimoniais que a gente tem,
ou são bens materiais, ou são direitos. Os imateriais são poucos, tá? Então são bem mais atípicos nos registros contábeis. Aí o outro elemento são os direitos. Então são todos os valores que a empresa tem para receber de terceiros. Então são componentes patrimoniais que são dela, são de propriedade dela, né? Mas que estão em posse de terceiros. Então, exemplo, duplicata a receber. A gente vendeu alguma coisa a prazo. Esse valor da venda é uma propriedade nossa que fez a venda? É, não é? Sim. Mas ele está com a gente? A posse é nossa? Ou está com um terceiro? Está com um terceiro, né? Então, nesse caso, a gente tem esse elemento comum, direito. Diferente do bem, que fica com a empresa ou com a gente, o direito ele fica com o terceiro. Outro exemplo, promissória receber, a gente fez um empréstimo. Então, pegamos esse nosso bem, que era o dinheiro, repassamos a um terceiro. Então, ele continua a propriedade nossa, porém a posse agora está com outra pessoa. Então, ele passa a ser um direito. Um bom exemplo para a gente compreender a diferença desses dois elementos, falando do próprio dinheiro. Dinheiro em caixa é um bem ou um direito? Em caixa seria o direito, não é? Por que, Sabrina? Em caixa seria um bem, não um direito. Inverti. Porque está Inverteu. em posse. Exatamente. Ele é seu e está com você. Agora, esse mesmo dinheiro que a gente tem em caixa, você tem que depositar ele no banco. Então, o dinheiro em conta corrente, ele é um bem ou um direito? Um direito. É um direito? Por quê? Porque está no banco, o banco não é meu. Isso mesmo. Então, ele é. O dinheiro é seu, mas ele está na posse do banco. A gente pode ir lá e sacar a qualquer momento, mas ele está com esse terceiro. Então, a mesma figura do dinheiro, ele pode ser tratado tanto como um bem quanto como um direito. Certo? Tem aqui tranquilo esses conceitos, pessoal, mais ou menos. Tranquilo, professor. E o último elemento que a gente tem são as obrigações. Então, agora são todos os valores que a empresa tem que ela deve pagar para um terceiro. Então, tudo que a empresa conseguiu através de outras pessoas. E, por incrível que pareça, tudo que a empresa tem, ela deve para alguém. É estranho isso, né? Tudo que a empresa tem, ela tem correspondente uma dívida. Então, um exemplo de obrigações. Duplicatas a pagar. Então, a gente comprou, vamos supor, mercadoria para o nosso estoque a prazo. A gente não dispôs o nosso dinheiro nesse momento. A gente ficou com uma dívida, né? Então, a dívida, ele é um elemento considerado como obrigação. Então, quando a gente pensa na figura a pagar,
a gente já tem a ideia da obrigação. Qual outro exemplo de obrigação que a gente pode ter que não seja nem duplicatas a pagar, nem salários a pagar, nem imposto a pagar? Como vocês poderiam imaginar uma obrigação dentro de uma empresa? Tem como? Se eu fizer um empréstimo no banco, eu vou ter uma obrigação? Sim. Sim. Um outro elemento que vai gerar uma dívida com um terceiro. E se o sócio emprestar dinheiro para a empresa? Eu vou ter uma obrigação? Acredito que sim. Sim, também a gente vai ter uma obrigação. Lembrando que a gente tem que distinguir a figura do sócio da empresa. São personalidades distintas. Apesar que no Brasil a gente vê uma baita confusão com isso, né? Nas próximas aulas a gente vai tratar os princípios contábeis, vocês vão ver que tem um princípio que fala que a empresa é uma entidade completamente separada, diferente da figura dos sócios. Elas não podem se misturar. Então, dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa, dinheiro do sócio é o dinheiro do sócio. A gente tem que separar os dois. Coisa que a gente não vê muito na prática, né? Infelizmente, tem empresário que acha que o caixa da empresa se assemelha à carteira dele. Então, esses são os 3 elementos que formam o patrimônio de uma empresa. Então, patrimônio é o conjunto do quê? Bem, direito e obrigação. Tranquilo? Fácil, difícil, mais ou menos? É relativamente simples, né, da gente começar a pensar nisso, de como que uma empresa funciona, de maneira a separar esses 2 elementos. E a gente sempre vai representar, então, no aspecto qualitativo, tratar qual a natureza, qual a característica desse elemento, e também no aspecto quantitativo, que é a expressão em valores. E a gente utiliza uma forma bem didática para representar esse conjunto. A gente sempre representa por um elemento na forma de T. Então, essa figura do T vai seguir vocês por muito tempo. É um elemento gráfico que a gente utiliza muito na contabilidade. Muito. Onde a gente faz a segregação, onde o lado esquerdo a gente tem a composição dos bens e direitos, que compõe a figura do ativo do patrimônio. Bens e direitos, então figuram os ativos, e no lado esquerdo, né? E no lado direito figuram as obrigações. Então, lado esquerdo, bens e direitos, lado direito, obrigações. A gente também costuma denominar esses elementos, os passivos, como origens de recurso. Então, aquilo que eu falei para vocês, tudo que uma empresa tem, ela tem uma dívida correspondente. Então, desde o momento da sua criação, para ela conseguir ter origem nos seus recursos, ela vai ter uma dívida.
sendo o primeiro ato dela, de toda e qualquer empresa, é uma contração de uma dívida. Com quem? Com a pessoa que está abrindo a empresa, com o sócio. O sócio está emprestando dinheiro para essa entidade empresarial. Ela vai ter uma obrigação. E ela vai ser aplicada ou um bem ou em um direito. Então, ela tem a figura da aplicação representada em bens e direitos. Então, origens são as obrigações. Bens e direitos são as aplicações. Origem, aplicação. Então, os elementos positivos que uma empresa tem são identificados como ativos e formam no seu conjunto o ativo da empresa. Então, o conjunto de bem mais os direitos são os ativos. E os elementos negativos, os elementos das dívidas, né, são chamados de componentes passivos e se encontram no lado do passivo. Então, falou em obrigações com terceiros, a gente tem a figura do passivo. Falou em bens e direitos, a gente tem a figura do ativo. Até aqui, tranquilo? Fácil, difícil? Mais ou menos? Tranquilo, professor. Esse elemento aqui, apesar que não ficou tão claro um T, né? Eu desenhei no Excel, devia ter marcado uma linha mais forçada aqui. Mas é um elemento onde a gente tem a figura de um T, onde a gente vai encontrar essa separação, obrigações de um lado, bens e direitos de outro. Então, origens e aplicações. E dentro dessas obrigações, a gente pode separar em dois tipos de obrigação. Obrigação com terceiros e obrigações com os sócios, ou obrigações próprias. Obrigações próprias são classificadas como patrimônio líquido. Então, a gente vai encontrar essa figura do patrimônio líquido, separando essa obrigação em duas. Então, quando a gente fala nessa representação gráfica, através de aspectos qualitativos, a gente vai estar falando na característica desses elementos. Então, característica de ativos. Podem ser bens, então a gente vai classificar qual a característica desse bem. Então, móveis e utensílios. Será que são bens para a empresa mesmo? Estão lá para satisfazer a necessidade da empresa. O que mais? Eu posso avaliar um móvel por valor? Fazer a avaliação desse móvel? Consigo, né? E está em propriedade da empresa? Se esse móvel tiver lá, por exemplo, um sofá na recepção da empresa, ele vai estar classificado como um bem. Então a gente diz qual a característica desse móvel e utensílio. E outra figura, os direitos, daí a gente vai elencar que tipo de direito que a gente tem. Ah, não, são duplicatas a receber. São empréstimos feitos a terceiros. Então a gente vai traduzir qual a característica desse elemento. E a outra figura, as obrigações, aí a gente descreve que tipo de dívida que a gente tem. Ah, a gente tem salários a pagar. Estamos devendo para os nossos funcionários. Então a gente vai especificar qual a característica dessa dívida. Isso é a retratação nos aspectos qualitativos. E o aspecto quantitativo é justamente determinar valores. Então, determinar valores
é a retratação do aspecto quantitativo. E a gente sempre faz a retratação com as duas características, né? A gente veio falando isso desde a primeira aula. A gente retrata no qualitativo, diz que tipo de elemento patrimonial que é e qual o seu valor. E uma característica bem importante dessa representação gráfica é justamente essa. Sempre o ativo e os passivos vão totalizar valores iguais. Sempre valores iguais. Por isso, a nossa principal demonstração contábil chama balanço patrimonial. O que vem na cabeça de vocês a figura de balanço? O que uma balança representa? Se bem que vocês já são das balanças modernas, né? Mas a balança a gente pensa naquela situação dos dois pratinhos fazendo a igualdade de peso. O balanço patrimonial ela representa essa igualdade, ela faz a retratação dessas obrigações em igualdade com os bens e direitos. Professor, mas o que é essa situação líquida? A situação líquida representa os valores dos sócios. Então, quando a gente fala de situação líquida, a gente tem a figura da situação dos recursos que são dos sócios para a empresa. A gente já entra nesse conceito. Gostaria que vocês utilizassem o Kahoot agora. Então, vocês podem... Vou colocar aqui no chat o nome dele para vocês baixarem no celular. Não foi. Foi 2 vezes. Enquanto isso, eu vou abrindo o meu programa. Que provavelmente a gente vai ver na próxima aula. A gente vai treinar essa classificação de bens, direitos e obrigações.
Baixaram o aplicativo, gente? A Sabrina baixou. Vocês podem falar comigo, tá? Nárida baixou. Maria Antônia, Júlia, Leonora, Lucas, baixaram? Baixei, professor. Só preciso fazer o login aqui só. Não tem como traduzir ele? Não precisa. Não se preocupem com pelo aplicativo tá em inglês, as perguntas vocês vão ter que acompanhar na minha tela, tá? Nessa tela que eu estou compartilhando com vocês, e ali vocês vão ter em português, né? Vai estar em português. Então, como é que funciona? Vocês vão entrar no aplicativo. E lá no aplicativo vai ter essa linhazinha aqui embaixo, onde tem o ícone Enter PIN mais destacado. Tem? Vocês podem clicar nesse ícone. Clicando no ícone, ele vai pedir ali Game PIN. O Game PIN é esse que eu vou colocar na tela. Eu não, né? O aplicativo. Ó, vai estar aqui, né? Tá aparecendo? Aqui embaixo, Enter PIN. Clicou nele, ele vai aparecer um íconezinho aqui no meio, Game PIN e Enter. O Game PIN vocês vão digitar esse código 927338. Gente, no meu não tem isso não, professor. Não tem? O que está aparecendo? Às vezes ele faz umas perguntinhas antes de aparecer. Olha lá, o Lucas achou. Vai em Game PIN, lá embaixo. Conseguiu, Naida? Não. Ele Não? parece... Não. Eu abro ele tá em... tem um botão escrito Nest. Nest? É isso? É Next. Pode Next. apertar ele. Tá. Aí ele abre e pergunta aqui se é professor, se é estudante. Pode colocar estudante. Aham. Beleza. Aí ele pede para mim colocar o... É a sua idade daí. Isso, acho que ele pede a idade, o age. Aí colocou a idade, acho que ele vai para a tela inicial. Entendi. Foi sim. Ele pede isso sempre na primeira vez que a gente acessa o aplicativo, depois ele não pede mais. Tá, e daí eu aperto lá Lá embaixo, Enter Aham. PIN, que é o botãozinho mais colorido que tem, né? Sim. E eu coloco o que daí? Esse código que está na minha tela aqui, ó. 927338. As perguntas vão aparecer na minha tela, na tela que eu estou compartilhando com vocês. 92. A minha filha usava isso daqui na escola. Pra vocês verem como ele é eclético. Dá para usar tanto na graduação
em ensino fundamental, ensino médio? Ela tá no primeiro ano do ensino médio. Ela usava isso daqui ano passado. Ele é bem eclético e é muito divertido. Ontem eu fiz um jogo com o pessoal que tá tendo aula de custos comigo. Pense no povo competitivo. E o bacana, né, que o programa vai pontuando de duas maneiras, tá? Ele pontua pela resposta certa e também por quem responde mais rápido. Então, gera, assim, uma ansiedade em responder rápido. Maria Antônia, Júlia, conseguiram acessar? Não, professor, tô tendo problema com a minha conta. Mas eu tô tentando arrumar. Como? Estou tendo problema com a minha conta. Ah, tá. Mano. Mas então, é importante que vocês acompanhem, então, o pessoal jogando, Sim, aham. Eu tô com porque outra toda tela pergunta fazendo acompanhando. os comentários, né, de como deveria ter sido feita a classificação, qual que era a classificação, para que vocês vão compreendendo esses elementos. O jogar ali, o bacana é só poder ganhar dos colegas, né? Então, como é que funciona? Hora que eu der o start no jogo, ele vai aparecer um elemento do patrimônio, vocês vão ter que classificar se ele é um bem, se ele é um direito, ou se ele é uma obrigação, aí podendo ser obrigação própria, pense em obrigação própria, todo o valor devido para o sócio. Geralmente a gente tem só capital social e lucro como obrigação com o sócio. E obrigação com o terceiro, daí tudo aquilo que a empresa deve para outras pessoas. Então, Professor? são essas 4 possíveis classificações. E cada botãozinho no celular de vocês vai aparecer só as 4 cores. Vocês vão ter que ir na minha tela para ver o que é cada cor. Professor, Beleza? Professor? Oi? eu poderia apenas repetir ali, no caso, obrigações. São duas formas. Qual que são as Isso. respostas? Desculpa, não A entendi. gente tem obrigação com terceiro. Então pense assim, obrigação com terceiro é tudo que a empresa tem de dívida com pessoas que não têm relação com os sócios, não são os sócios. Ah, deve para funcionário, deve para banco, deve para fornecedor. Tudo isso são elementos de dívida com terceiro. Professor, Oi, aonde que eu vou ali para conseguir entrar nesse código? É no GamePin? Interpin? Enterpin. Enterpin. Tá. Aí digita o código ali onde tem escrito GamePin, né? Isso. Ah, tá bom, consegui. Obrigada. Tá, de nada. E as obrigações próprias, aí são as dívidas com os sócios. A gente tem duas classificações principais, ou as que a gente mais utiliza, que é capital social. Vocês vão compreender mais para frente essa figura do capital social. E o lucro. Fora isso, vocês não têm mais obrigação própria. Beleza? Deu para relembrar, Lucas? Deu sim. Então tá. Narre daqui aconteceu, você saiu do jogo? Saí, professor? Ai, eu tô perdida aqui. Eu voltei lá, peraí. Agora a gente vai dar um start para começar. É porque o meu ficou travado no nome e não saía do nome, daí eu saí. Ah, tá. Ah, mas ele fica esperando até eu dar o start, tá? Ah, entendi. O senhor não tinha falado nada, já chamei até minha filha aqui pra ajudar. Ela falou Nada, que não.
Nada como os jovens tecnológicos, Ah, né? sim, com certeza. E agora eu tô perdida aqui, professor. Tudo em inglês. Eu acho impressionante como essa molecada de hoje em dia tá tudo tecnológico, já nasce mexendo no celular, né? Tá, só que daí quando eu volto lá no Interpin. Ah, Ah, não, ele já deu aqui. Peraí. Ele, Uma outra dúvida. ele aparece Game Pin Enter, é isso? isso, aí você vai digitar lá Ah, tá. 927338. 927338. Acho que foi agora, né? Peraí, ainda não apareceu para mim. Se vocês olharem na minha tela, tem as pessoas que já fizeram login aqui, tá? A Júlia, a Sabrina e o Lucas. Aquela hora tinha entrado. Agora tá. Uma dúvida, professor. O patrimônio seria próprio seu, ou como pessoa, mas como empresa você teria patrimônio também? Sim, é o principal elemento para a gente estudar a empresa, né? Então, lembrando que é o patrimônio conjunto dos bens, direitos e as obrigações. E Beleza. ele serve tanto para a pessoa física, né? Mas também para as empresas. As empresas a gente faz essa classificação. Agora foi, né? Vamos começar então? Então, ó, acompanhe a pergunta, né, ou o item na tela que eu estou compartilhando com vocês. Vou dar o start. Um P ali no final, mas tudo bem. Então, quiz. Duplicatas a receber, o que é? Bem, direito, obrigação com terceiro, obrigação própria. Todo mundo marcou um direito. Mas é um direito? Agora eu fiquei na dúvida. Sim. Sabrina tá certa, sim, é um direito. Por quê? Lembrando, o direito ela tem a característica de ser útil pra gente, né? Mas a gente consegue quantificar em dinheiro, né? Mas a gente não consegue ter a posse. Ele não está com a gente, está com um terceiro. Então falou, a receber é algo que é nosso, mas que está com outra pessoa. Então ele classifica como um direito. Vamos ver como é que está a pontuação. Então, até. Ah, duplicou. Sim, o meu nome. Pois é. Mas o que está valendo é o primeiro aqui, é o que você usou Ok, para responder. entendi. Então o Lucas ficou um pouquinho atrás, que ele demorou mais tempo para responder, só por isso. Então vamos para a próxima. Salário dos funcionários a ser pago. Eu acho que não é essa, professor. Bom, eu acho que era obrigações próprias? Não? Então. Obrigação própria.
A Sabrina, eu errei. Obrigação própria é só o que se deve pro sócio. Ah, tá, entendi. Então Só, foi certo. né? Então a gente só vai ter como obrigação própria capital social, que é o dinheiro que a pessoa abre a empresa, e o lucro a ser distribuído, ou o lucro do exercício, o lucro acumulado. Falou em lucro, daí também é obrigação própria. Fora esses dois, se for uma dívida, é com terceiros. Então, como é um valor a ser pago, mas para os funcionários, é uma dívida que a empresa tem com o terceiro. Tranquilo? Ó, a Júlia e o Lucas deram uma subida, hein? A Sabrina errou, acabou ficando um pouquinho para trás. Então vamos para a próxima. Dinheiro em caixa. Olha, isso eu falei na aula, hein? Está fácil. Bem, isso mesmo. Por que que o dinheiro em caixa é um bem e não um direito? A gente tem a figura da posse. Ai, professora, eu esqueci isso daí. Eu coloquei errado. Então, a figura do bem, do dinheiro em caixa, é porque ele está ali com a empresa, né? É dela e está com ela naquele momento. Então, é o seu bem. Diferente do dinheiro em banco. Quando está em conta corrente, o dinheiro é dela, mas não está sobre a propriedade dela, né? É dela, mas está com o banco, está guardado no banco. Aí, nesse caso, o dinheiro em conta corrente passa a ser um direito. O pessoal falou do tempo, o tempo vamos falar assim, é cruel nesses quiz, né? Ele faz com que vocês tenham que raciocinar mais rápido. Por isso fica mais divertido também, né? Olha lá. A Júlia foi lá para primeiro, hein? Dá para recuperar ainda, gente. Empréstimo bancário. A gente fez um empréstimo no banco. Um bem, um direito ou uma obrigação própria ou uma obrigação com terceiro? Falei também na aula, hein? A gente foi lá e fez o empréstimo. Então a gente fez o empréstimo, a gente está devendo esse valor para alguém, né? Para quem? Para um terceiro. Não tem envolvimento com sócio. Então, obrigações com terceiro. Acho que eu tava dormindo na sala, professor. Agora o que que eu vou fazer? Quando tiver quiz assim, eu vou avisar antes. Ó, vai ter quiz no fim da aula. Que daí eu sei que vocês ficam ligados só para poder ganhar o jogo. Mas dá um elemento diferente, né? Da gente fazer o exercício com competição, né? Ah, é muito legal, bacana, gostei. Porque já treina também. A gente já é treinado a raciocinar até mais rápido, né, Lucas? Isso é o legal. Veículo da empresa. Isso aí, é um bem, né? É dela, tá lá para auxiliar nas atividades, pode ser dado valor e tá na posse dela. A disputa tá acirrada aqui entre a Júlia e o Lucas, hein? Então vamos para a próxima. Prédio sede da indústria. É o nosso prédio para nossa empresa funcionar.
Isso aí, é um bem, né? É o prédio da empresa, é a propriedade dela e está sobre a posse dela. Então, ela está sendo usada para suas atividades industriais. Ah, entendi, aluguel. Não. Quando eu falar em prédio, imóvel, pense em algo como propriedade dela, Lucas. O aluguel, a gente coloca o nome de aluguel a pagar. Lembrando que a gente tem que fazer essa classificação qualitativa, né? Então a gente tem que demonstrar o mais fidedigno, o mais real possível que elemento que é esse. Então, se tiver aluguel, vai estar lá, aluguel a pagar. E daí ele se classifica como obrigação com terceiros? Isso mesmo. Que daí é uma dívida que a gente tem por estar utilizando o imóvel de outra pessoa, e é uma obrigação com o terceiro. Isso mesmo, Júlia. Uhum. A Sabrina está recuperando. Capital social. Esse eu falei um pouquinho antes do quiz. Só tem 2 elementos que a gente utiliza para elas. Capital social, então, uma obrigação própria. Quando a gente tem a abertura de uma empresa, a gente sempre coloca. A Júlia errou. Vai dar uma embolada, então, hein? Quando a gente tem a abertura de uma empresa, o dinheiro que o sócio coloca para fazer a abertura, ele é classificado como capital social. Então, é uma dívida. A primeira dívida que uma empresa contrai é uma dívida com o sócio. Até aproveitar rapidinho e mostrar para vocês. Quando a gente faz a abertura de uma empresa, a gente vai fazer um contrato social, né? Tudo bonitinho, e vai ter uma cláusula falando lá, ó, do capital social. Capital social é tantos R$ 1.000, onde cada sócio colocou esses valores. Então, o capital social é o primeiro valor que uma empresa recebe para o seu funcionamento. Então, a primeira dívida que ela tem são com os sócios. Isso vocês vão ver também junto com o direito, onde vocês entendem qual que é a constituição dessa sociedade e o que é esse capital social e qual o reflexo desse capital perante a sociedade. Então vamos para a próxima. Olha lá, agora deu uma embolada. Móveis e utensílios. Então, móveis que a empresa tem. Isso aí, gente. É um bem, né? Então, é material dela que dá para uso dela. Então, a gente classifica como bem. Ó, tá mais próximo aqui agora, hein? A Sabrina tá encostando na Júlia. Agora a Nárida tem que torcer pro pessoal dar uma escorregada, né? Aluguel a receber. Isso aí, gente, um direito. Então, valor que é da empresa, mas que alguém ainda tem que repassar para ela. Propriedade dela, uma posse de outra pessoa que vai repassar no futuro para a empresa.
Ela tá apertadinha entre a Júlia e a Sabrina. Fornecedores. Então, uma dívida que a gente tem com fornecedores. Isso aí, obrigações com terceiros. A gente comprou a prazo, vai ter que pagar esse fornecedor no futuro. Então, uma obrigação com terceiro. Computadores utilizados no setor administrativo. Isso aí, gente, um bem. Então, o computador está lá na empresa, é dela, está para uso dela, está sobre a posse dela, é um bem. Um terreno da empresa. Isso aí, então, agora vocês estão rápido, hein? Um bem. Então tá lá, é dela, fica sobre a propriedade dela. Então, classificação de um bem. Imposto de renda a pagar. Então, o imposto que a empresa tem que pagar. Então, 2-2. Por que não é uma obrigação própria? Quando a gente vai pagar um imposto, ela é devida para o sócio ou para o governo? Para o governo, né? É um terceiro em relação à empresa. Então, obrigações com terceiro. Obrigações próprias, só a figura de capital social e de lucro. Beleza? Agora o Lucas assumindo a vice-liderança. Promissória a pagar. A gente fez um empréstimo. Tem a mesma característica do empréstimo. Isso aí, obrigações, então, com terceiro, uma dívida que a gente contraiu, que a gente deve a outra pessoa. Eu não quero mais brincar. Dá tempo de recuperar ainda, Sabrina. Só o pessoal dar uma escorregada lá em cima. Ferramentas utilizadas lá na fábrica, na produção. Isso aí, um bem. Vocês estão ficando bom já nisso, hein? Estoque de matéria-prima. Isso aí, um bem. O Anárida está há mais tempo respondendo certo agora. Aqui esse foguinho mostra a sequência de resposta certa. Quem tem mais tempo respondendo certo, aparece esse marcador. Valores em conta corrente, bancos. Errei. Duas pessoas marcaram bem, duas direita. Eu também errei. Isso mesmo, Júlia, era um direito. O bem seria o dinheiro em conta, né? O dinheiro no caixa. O valor em conta corrente é da empresa, bacana, mas está lá com o banco.
está em poder do terceiro. Então, é um direito. Agora vai dar uma embolada geral, hein? Agora tá para fechar com bastante disputa. Duplicata a receber. Isso aí, gente, um direito. Pensando na figura do a receber, algo que alguém deve para a empresa. Então acaba sendo um direito. Olha lá, tá bem apertadinho, hein? Só no tempo das respostas aí já dá para um passar o outro. Aluguel a pagar. Obrigação com terceiro, né? Então a gente alugou um determinado imóvel, a gente vai ter essa dívida com terceiros. Por que não é com o sócio? Sócio, a gente só tem a dívida quando a empresa ou tem que repassar o lucro para ele, ou quando ele faz a abertura com o capital social. O pior que eu entendi, professor, mas eu não sei porque eu apertei errado. Ai, que ódio. Às vezes na correria a gente vê o pessoal marcando errado. É justamente esse efeito do tempo, né? De, vou responder rápido. Vai e acaba apertando o botão errado. Depois a gente Sim. o pessoal falando, meu Deus, marquei errado. Faltando pouco para acabar. Fornecedores, contas a pagar. Acho que eu repeti fornecedores. Isso aí, obrigações com terceiros, né? Alguém vendeu a prazo pra gente, a gente ficou com essa dívida. A penúltima, ICMS a recolher. Então, um imposto a recolher. Essa é para dar uma confusãozinha na cabeça. Se bem que todo mundo acertou. A diferença quando a gente fala de imposto, a gente pode ter essa terminologia também. Imposto a recolher. O a recolher nada mais é do que um pagamento que a gente tem que fazer para o governo. Então ele também é uma obrigação com o terceiro. Por isso que eu não gosto de prova, eu fico sempre nervoso. Pior que eu também acho que prova não é o melhor elemento de avaliação. Tem muita gente que fica nervoso e tem o branco. Claro que aqui dá um pouquinho mais de adrenalina porque tem tempo, né? Todo mundo errou, então, Lucas, todo mundo acertou, tá certo. O a recolher indica uma dívida que a empresa tem com o governo. Então, uma dívida Não, todo mundo errou, professor. Hã? Todo É mundo verdade. errou. Não, agora que eu vi, todo mundo errou. Eu ia perguntar por que saiu com obrigações com terceiros. Não, mas então a obrigação, essa terminologia, o a recolher, ela refere-se uma maneira de dizer apagar. Ela só usa esse termo porque para a contabilidade, para a área do direito, esse imposto não é propriamente da empresa. A empresa só faz o repasse para o governo. Isso vocês vão ter mais para frente. Mas falou em a recolher, vocês podem associar a uma dívida que a empresa tem com o governo. Mas então, obrigação com o terceiro. Esse era mais confuso junto com o capital social.
E o último, comissões a pagar. Isso aí. Então, todo mundo acertou. A vez passada falei errado, né? Obrigações com terceiros. O vendedor nosso fez as vendas, tem a comissão dele para receber. Então, a gente tem essa dívida com o nosso vendedor. Vamos ver como é que ficou a pontuação final. Terceiro, Lucas. A Sabrina em segundo. E a Júlia em primeiro. Tem prêmio? Tem prêmio? O prêmio é poder tirar sarro dos colegas. É verdade, professor. Gente, pense que eu fiz esse exercício, tinha 50 praticamente jogando. Nossa, que legal. Bem legal mesmo. Era um gorando o outro de tal maneira. Pense assim, o cara que tava por primeiro era o restante da turma inteira falando antes de eu apertar o next. Falando, ele vai errar, ele vai errar, ele vai errar. Olha a pressão que colocava na pessoa. Então é bem divertida essa dinâmica, né? Eu acho... Acaba até forçando vocês a assimilar para poder ganhar do outro, né? Então, deixa eu sair aqui. Deixa eu parar o compartilhamento. Então, como eu tinha falado, a gente vai com a aula até as 10, que vocês têm aula na sequência, né? Próxima aula a gente vai falar de situação patrimonial. A gente vai começar a identificar qual a situação da dívida com os sócios. A gente pode ter situações boas, onde a empresa tem dinheiro para repassar para um sócio, e tem situação onde a gente vê a empresa, vamos falar assim, não vamos falar no termo bem popular, ruim das pernas, onde a empresa geralmente apresenta uma situação ruim e que o sócio, teoricamente, ainda teria que pôr dinheiro em caso de fechamento da empresa. Mas isso a gente vê na próxima aula. Beleza, gente? Dúvidas, perguntas? Gostaram da dinâmica? Foi bom para descontrair um pouco? Então, sabendo que vocês gostaram, né? Eu posso preparar mais na medida do possível. O slide tá no AVA? Tá no AVA. E lembrando, daí tem a perguntinha para vocês responderem lá, só para a questão de presença. E daí estão dispensados para correr para outra sala, né? Tem 3 minutos. Tá bom, gente? Então, desejo para vocês um bom finzinho de semana, bom estudo para vocês. Então, até semana que vem. De nada, imagina, gente. A gente está aqui para tentar trazer o melhor possível para vocês aprenderem, sempre. Tchau, professor. Tchau, tchau.